Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ainda na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ainda na sequência, em Efésios, capítulo 3, Efésios 3, versos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ainda no capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E ainda vamos à epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ainda neste capítulo, versos 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito ou adulto ou maduro em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. E finalmente, a epístola de Paulo ainda a Filemon,
e vamos ler o verso 6. Filemon, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, ou, mais exatamente, por causa de Cristo. Queridos irmãos, conforme foi anunciado previamente, o tema para todo esse final de semana, no qual esperamos confiadamente a ajuda, habilitação e provisão do Senhor, de Sua palavra, de Sua mente, de seu coração, de Sua presença, sobretudo, no meio de nós, nos falando íntima e pessoalmente ao coração, é então esse tema, maturidade espiritual. Seria, irmãos, uma grande ousadia falarmos sobre esse tema tão amplo, abrangente e profundo, se nós não tivéssemos diante de nós realmente uma definição clara do caminho e das marcas da vida cristã madura. Por isso, conforme já foi então anunciado no convite com respeito a esse encontro, nosso tema tem um subtítulo, ou um subtema. Maturidade espiritual é o tema, e o subtema é o caminho e as marcas do progresso da vida cristã. Então queremos nos deter neste assunto, caminho e marcas de progresso da vida cristã. Graças ao Senhor, nós precisaremos de tudo, menos de sermos subjetivos nesse tão maravilhoso tema. Porque, como já disse, reiterando, a palavra de Deus traça com muita segurança o caminho, as evidências e marcas do progresso da vida cristã. Então confiamos que o Senhor nos assistirá pela sua fidelidade e usará de misericórdia para conosco, para que possamos avançar nesse tema tão caro ao coração de Deus. Porque, lendo esses breves textos que lemos das epístolas de Paulo, fica tão evidente uma ânsia no coração do apóstolo Paulo, uma ânsia por maturidade espiritual. Gastamos um tempo inicial com uma série de textos, para que fique muito claro para nós, nos textos citados, e outros foram deixados de lado propositalmente, porque a lista é bem mais longa. Onde Paulo mostra o seu profundo anelo, sua profunda ânsia, e não há uma outra palavra para expressar isso, por maturidade espiritual da igreja. Por que Paulo tinha essa ânsia? Porque ele compreendia a intenção do coração de Deus. Qual é a intenção do coração de Deus? Poderíamos expressá-la utilizando palavras dos versículos que nós acabamos de ler. Por exemplo, epignosis, pleno conhecimento. Se você foi atento, você viu quantas vezes essa palavra apareceu nos textos que lemos. E há outras menções que nós não citamos com a mesma palavra. Paulo tem um coração focado nesse assunto de pleno conhecimento. Para ele não basta um conhecimento parcial. Para esse servo do Senhor não basta um conhecimento superficial. Amados irmãos, plena varonilidade, palavras de Paulo. Pleno conhecimento, epignosis, palavras de Paulo. Estatura de varão perfeito, de novo expressão de Paulo. Me afadigo e me esforço o mais possível, Colossenses 1:29, para apresentar todo homem, e é óbvio que ele está usando o termo homem ali no sentido geral, não apenas homens do sexo masculino, mas homem no sentido geral. Apresentar todo homem adulto, perfeito na maioria das versões que temos em nossas mãos,